E aí, gurizada, pessoal do primeirão, tudo tranquilo com vocês? Então, né, friozinho chegou para nós, esse inverno esperado para aqueles que gostam. E com o friozinho, nada melhor do que a gente ter uma boa videoaula, né? A gente estudar um pouquinho, botar a mente para funcionar, para ver se dessa forma ajuda a esquentar o corpo. E então a gente hoje vai trabalhar com um novo tópico nosso. Vamos conhecer hoje três novas grandezas físicas. Então, como sempre, eu peço para vocês atenção. Peguem aí junto de vocês um lápis, uma caneta, uma borracha, um papel, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho e que vocês venham a entender essas três novas grandezas físicas. O que a gente tem para a aula de hoje, então? Quais são os nossos objetivos? Primeiro deles, definir e classificar trabalho. A gente vai falar um pouquinho dessa grandeza física que vocês ainda não haviam trabalhado com ela e o nome dela é trabalho. Vamos também conceituar outras duas grandezas físicas, potência e rendimento. E por fim, a gente vai trabalhar com um exemplo, não é, com um exercício que envolvam essas grandezas físicas, para que a gente fique com esse pacote de trabalho, potência e rendimento pronto. E embaixo, aqui da minha imagem, vocês têm a figurinha de um senhor, Joule, a gente vai falar daqui um pouquinho dele, que foi quem deu uma grande contribuição para esse tema, para trabalhar com essa grandeza física que a gente vai ver agora. Bom, quando eu falo de trabalho, muitos de vocês talvez imaginem aquele trabalho do nosso dia a dia. Então eu fui lá para o dicionário buscar qual é a definição de trabalho, que está aqui do lado. E vocês vão ver que trabalho é um substantivo masculino, não é? Que é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Pode ser também a nossa atividade profissional. Meu trabalho é ser professor de física no colégio militar. Esta é a definição social de trabalho que está lá no dicionário. Então muitos de vocês podem estar imaginando uma labuta diária, o trabalho de limpar alguma coisa, ali a gente tem alguém lavando. Vocês podem imaginar o meu trabalho, o trabalho de professor, tentando expor alguma coisa para vocês. O trabalho de vocês em casa não é frente ao computador, ao tablet, ao celular, entendendo ou tentando entender as aulas que a gente está postando. A gente pode ter o trabalho dos profissionais de saúde tão importantes no dia a dia de hoje, não é? Principalmente com isso que a gente está passando. Porém, aqui na física, a gente tem que perder esta concepção de trabalho. A gente tem que tirar esse conceito que a gente tem conhecido de trabalho, do nosso trabalho diário, porque o trabalho vai ter uma outra definição. Ele vai expressar algo diferente disto que eu estou mostrando para vocês e que a gente está habituado a entender. Então, o que vem a ser o trabalho físico? O trabalho dentro da nossa disciplina de física, em especial aqui no nosso primeiro ano. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, que o trabalho ele é uma grandeza física relacionada à transferência de energia quando a gente está fazendo em um corpo atuar uma força. Eu sei que vocês ainda não trabalharam com energia, vai ser tema para os nossos próximos tópicos, mas trabalho vai ter essa relação quando a gente aplica uma força e há uma transferência de energia. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força e essa força faz com que um determinado corpo gere um deslocamento. Então isso é o trabalho, é uma grandeza física relacionada à energia e ele ocorre quando uma força consegue gerar em um corpo deslocamento. Aí vocês devem estar pensando, poxa, força é uma grandeza física vetorial, tem direção e sentido, deslocamento a gente também trabalha desta forma, mas o trabalho é uma grandeza física escalar. O trabalho ele fica representado somente pelo módulo, pelo valor numérico e pela unidade. Então, apesar de estar relacionado com grandezas vetoriais, trabalho é uma grandeza física escalar. Tá claro? Não esqueçam isso.
E a unidade de trabalho é Newton vezes metro. Para a gente não ficar carregando Newton vezes metro, a gente vai dar o nome de Joule, o J, a letra J maiúscula. Por quê? Em homenagem a quem trabalhou bastante com esta grandeza física, que foi o físico inglês James Joule, nasceu em 1818, aliás, e ele veio a óbito em 1889. E no período de vida dele, ele realizou muitos estudos referentes à mecânica, referente ao calor, e é em homenagem a ele que o Newton vezes metro passa a ser chamado de Joule, então. Essa é a unidade física de trabalho. E aqui está uma imagem desse físico inglês que tanto contribuiu para esse tópico da nossa disciplina. Bom, mas eu estava falando com vocês, estava conceituando que para existir trabalho tem que ter uma força. Então vocês estão vendo aqui na imagem ao lado, uma pessoa tentando empurrar um caixote. Se essa pessoa permanecer parado, vai ter força, mas não vai haver deslocamento, então não tem trabalho. Quando que o trabalho surge? E observe a imagem agora. Quando este homem consegue deslocar o caixote, nesse caso a uma distância D. Ele conseguiu deslocar e aplicou uma força. Então aí vai existir um trabalho. O trabalho ele passa a ser representado agora pela letra tal. Vocês estão vendo esse T um pouquinho mais desenhado, que é a letra tal. Muitos livros, apostilas de cursinho, usam a letra W. Então não tem problema quem quiser usar o W. Eu não gosto, porque depois ele pode vir a se confundir com a unidade de potência, que a gente vai ver ainda hoje, que é watts. Então eu prefiro usar a letra tal. E o trabalho é dado então pelo produto dessas duas grandezas, força vezes o deslocamento. Porém, a gente tem que ter um cuidado. Se esta força aplicada no caixote ou algum objeto tiver um ângulo em relação ao deslocamento, se não forem perfeitamente paralelas, tiver uma angulação, na equação a gente precisa decompor essa força paralela ao deslocamento, usando então o cosseno desse ângulo, a necessidade desse ajuste. Então cuidem nas horas dos exercícios. Se já for paralelo ao deslocamento, é F vezes D. Se não for, há necessidade da gente fazer esse pequeno ajuste então na equação do trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento, cosseno então deste ângulo que a gente vai utilizar. Então aqui eu estou colocando alguns exemplos para vocês, para a gente observar se existe trabalho ou não. Façam esse exercício comigo. Olha o que a gente está vendo aqui. Uma pessoa tentando levantar ali a casinha ou um objeto qualquer, e esse homem está aplicando uma força. Mas a pergunta que é, ele conseguiu deslocar esse objeto? Não, ele não conseguiu. Então, não existe trabalho. Não tem trabalho nessa situação. Um outro exemplo, Newton lá, já contei essa historinha para vocês, sentado embaixo do pé de macieira, de repente cai uma maçã. Existiu trabalho atuando naquela maçã? O que vocês acham? Parem para pensar um pouquinho. Existiu, pessoal. Nessa maçã tem uma força atuando, a força peso. A força peso desloca essa maçã da árvore até o chão. Houve um deslocamento. Então existe um trabalho realizado pela força peso. Ali tem trabalho sim, o certinho. Uma outra alternativa. Estamos lá correndo numa esteira, não é? Talvez um pouco mais animado do que os Simpsons ali ao lado. Então, o que acontece? Numa esteira a gente caminha, tem força sendo aplicada pelas nossas articulações, mas não existe deslocamento. Então, o trabalho nessa situação, ele é nulo. Também não existe trabalho nessa situação. E por último, eu coloquei uma imagem, não é do dia 1º de maio, homenageando a todos os trabalhadores, mas que nem sempre estão realizando um trabalho físico. Por exemplo, um funcionário que sai de sua casa de manhã. Qual é o ponto de partida, a posição inicial? A sua casa.
passa o dia todo na labuta fora de casa, seja qual for a profissão, e à noite ele volta, ele retorna para sua casa. Qual é a posição inicial? Casa. Qual é a posição final? Casa. Houve trajetórias no decorrer do dia? Provavelmente. Houve espaço percorrido? Sim. Agora teve deslocamento, gurizada? Saiu de um ponto e voltou para o mesmo. Teve deslocamento? Não, não teve. E se não teve deslocamento, não teve trabalho. Então, nesse caso em que eu coloquei para vocês, não adianta ser um trabalhador e não realizar trabalho físico. Não serve para a nossa situação, para o nosso contexto. Tá claro até aqui então? Bom, o trabalho ele vai ter uma classificação. Sempre que o trabalho a gente calcular ele e ele for positivo, a gente vai chamar esse trabalho de trabalho motor. Sempre que nós usarmos a equação, calcularmos o trabalho e ele for negativo, esse trabalho vai ser chamado de trabalho resistente. E quando ele for zero, o trabalho é nulo. Mas aí nesse momento vocês podem estar me perguntando, professor, quando é que um trabalho é negativo? O trabalho é negativo quando a força e o deslocamento estiverem em sentidos opostos. Aí vocês vão perguntar, professor, como é que uma força vai estar oposta ao deslocamento? Como é que eu vou fazer uma força para um lado e o deslocamento ser para o outro? Então eu coloquei aqui embaixo uma figura para vocês, inclusive com as cores que eu classifiquei ali em cima, para que vocês possam vir a entender. Se vocês estiverem puxando esse bloquinho com uma força F, que eu coloquei de vermelho, vocês estão puxando este bloco para um sentido, e esse bloco está andando para o mesmo sentido, correto? Puxou para a direita, o bloco andou para a direita. Puxou para a esquerda, o bloco se deslocou para a esquerda. Neste caso, o trabalho ele é positivo, correto? O trabalho fica positivo nesse caso. Agora, vocês estão vendo que junto eu coloquei uma outra força que é a força de atrito. Cinético no caso. Quando vocês estão deslocando esse bloco, a força de atrito está sendo para o outro. E aí o que acontece? Força de atrito em sentido oposto ao deslocamento formam um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. E aí o que a gente tem? Um trabalho negativo. A gente tem a força de atrito em uma direção e o deslocamento em um sentido oposto. Logo, a gente vai ter um trabalho que a gente chama de resistente. Este, então, é o exemplo de um trabalho positivo e de um trabalho negativo. Tá claro, gurizada? Bom, uma outra maneira que o trabalho pode ser mostrado para vocês e que vocês têm que saber calcular é através de uma área gráfica. Olhem só o exemplo que eu coloquei aqui do lado. Existe um determinado corpo que ele inicialmente ele passa a ser puxado com uma força 0. Essa força linearmente vai crescendo até o 10. Então até o 10 ele conseguiu se deslocar 2 metros. Então tem como eu encontrar o trabalho de uma força desta variação, não é uma força constante, é uma força variável? Tem. De que forma? Através da área gráfica. Se eu pedir qual é o trabalho nesses 2 metros de deslocamento, vocês não podem usar força 0, força 1, força 2, força 3, força 10, porque ela foi variando. Então a maneira correta da gente resolver é através da área gráfica. A gente tem aqui do lado um triângulo, a gente calcula através da base vezes a altura dividido por 2 e encontra o trabalho realizado. Ah, professor, mas eu quero saber o trabalho de 0 até 4. A área gráfica e assim por diante. E aqui a gente tem um pedacinho que é nos últimos 2 metros de deslocamento que o trabalho provavelmente vai ser negativo porque a força então inverteu o sentido. Então, gurizada, normalmente quando a força aplicada é variável em um determinado corpo, o trabalho ele vai ser calculado através da representação da área gráfica. Vai ser dado o gráfico para vocês e através da área deste gráfico vocês conseguem então definir qual o trabalho realizado. Entendido? Então,
Lembrar que trabalho é uma grandeza física escalar, apesar de na equação ter forças vetoriais, que ele tem que ser na mesma direção e sentido do deslocamento, senão a gente precisa fazer um ajuste na equação com o cosseno do ângulo, que a unidade de trabalho é Joule, em homenagem ao físico inglês que trabalhou bastante com essa grandeza física dentro da mecânica e também trabalhou com calor, e saber que se a força for variável, a gente vai encontrar o trabalho através da área gráfica. Lembrando que, se o trabalho for positivo, ele é dito motor, se for negativo, ele é dito resistente. Bom, juntamente com o trabalho, a gente estuda potência e rendimento. E o que é potência? Potência é uma grandeza física também escalar, que ela é usada para determinar a quantidade de trabalho realizado por um determinado corpo em um determinado intervalo de tempo. Então, isso é potência. Qual a transferência de energia que se consegue em um determinado tempo? Qual o trabalho realizado em um determinado tempo? Já o rendimento é a razão entre uma potência útil e uma potência total do sistema. Isso a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas por hora a gente tem uma lâmpada aqui do lado, alguém tentando trocar essa lâmpada, ele leva um choque, não é? Então só um gif de animação para descontrair. Mas o que a gente sabe? Que a gente compra uma lâmpada e a gente define ela com uma determinada potência. Eu quero uma lâmpada de 60 watts, uma lâmpada de 80 watts, uma lâmpada de 100 watts. O que isso significa? Quanto mais trabalho eu consigo converter, realizar em um menor intervalo de tempo. No caso de uma lâmpada, o que a gente quer é luz, não é? Essa produção de luz, quanto mais eu consigo em um menor tempo. E a equação, então, para potência é essa razão, esse quociente entre o trabalho e o ΔT, o intervalo de tempo. E aí, se vocês olharem para essa equação, a gente pode, no lugar do trabalho, substituir por força vezes deslocamento. E tendo força vezes deslocamento, vocês já aprenderam lá no iniciozinho do ano que deslocamento por ΔT é que grandeza física a gente chamava de ΔS. ΔS por ΔT vai indicar o quê? A velocidade. Então, potência também pode ser definida por força vezes velocidade. Vai depender do exercício, do contexto que se coloca para vocês. E a unidade de potência, então, é Joule sobre segundo. Joule sobre segundo passa a ser definido como watts. Ela é, no sistema internacional, a grandeza que a gente vai usar. Existem outras duas grandezas físicas que podem ser utilizadas, grandezas físicas não, unidades físicas, que podem ser utilizadas para potência, que é o cavalo-vapor e o HP, o horsepower. Então, um cavalo-vapor equivale a 735 watts. Então, cada vez que nós temos 735 watts de potência, a gente pode dizer que temos um CV, um cavalo-vapor. Ou o HP, a cada 746 watts de potência, a gente tem um HP. Então, outras duas unidades físicas que podem ser utilizadas para definirmos o trabalho, a potência, aliás. Dizemos então que uma máquina é mais potente que outra máquina quando ela é capaz de realizar a mesma tarefa em um tempo menor, ou ainda realizar uma quantidade maior de transferência no mesmo intervalo de tempo. Então, essa é a definição de potência, uma nova grandeza física que a gente passa a trabalhar. Agora vem uma pergunta para vocês. Será que toda máquina a gente consegue extrair dela o máximo de rendimento? Será que a gente consegue converter sempre o que a gente quer em 100% de eficiência? E a resposta é não. A gente vai estudar lá no segundo ano que nenhuma máquina tem um rendimento de 100%, tem uma eficiência total. E um bom exemplo que eu gosto de colocar para vocês são as lâmpadas. A gente tem aqui uma lâmpada do lado, onde o que nós desejamos de uma lâmpada? A gente deseja de uma lâmpada luz, correto?
mas principalmente as lâmpadas incandescentes, que agora elas já estão fora de uso, mas principalmente elas gastavam uma grande parte da energia elétrica para conversão em calor. Então a gente não estava tendo toda a conversão de energia elétrica em luz, mas sim grande parte em calor. E aí a gente paga a nossa conta lá no final do ano por algo que a gente não ocupa. Então isto é definido como rendimento. Qual é a parcela da transformação do trabalho realizado que eu efetivamente venho a ocupar? E aí a gente chama esse rendimento da letra Ni, vocês têm um Nzinho ali um pouco mais desenhado, não é uma outra letra grega, onde vai ser uma relação entre uma potência que efetivamente eu vou usar, a potência útil, e a potência total, toda aquela desprendida no meu sistema. Isto vem a ser o rendimento. E ele sempre tem que ser inferior a 100%. Não existe uma máquina que tenha um rendimento de 100%. Rendimento não tem unidade, não é? A gente vai encontrar um valor em porcentagem, porque a gente tem potência ali em cima, no quociente numerador e denominador, e aí fica adimensional, não é? É uma relação sem unidade. Essa, então, é a definição da grandeza física rendimento. Tá claro, gurizada? Bom, vamos agora para um exemplo. Vamos trabalhar com um exemplo que envolvam essas grandezas físicas. Olhem só. Um homem aplica uma força de 28 newtons com um ângulo de 60 graus em relação ao solo, ao deslocamento. Ele aplica essa força no caixote durante 5 segundos, conseguindo deslocar esse caixote 2 metros, como está indicado ali na figura abaixo. E a pergunta é, o que se pede para determinar o trabalho realizado pelo homem, classificar o tipo de trabalho e a potência. Então a primeira coisa que eu digo para vocês não é desenhar, a gente já tem o desenho, retirar os dados, a gente tem uma força de 28 newtons, temos um deslocamento de 2 metros, isso foi efetuado num tempo de 5 segundos e a força em relação ao deslocamento tem um ângulo de 60 graus. Então, para a letra A, qual é o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento cosseno do ângulo, tenho que ajustar com cosseno. A força é 28 newtons, deslocamento 2 metros, o cosseno de 60 que é 1/2, não é? Onde 28 vezes 2 vezes 1/2, 28 joules. Então, o trabalho realizado pela força aplicada por este homem é de 28 joules. Bom, na letra B, pediu uma classificação. Esse 28 é maior que zero. Então, se é maior que zero, esse trabalho vem a ser, então, um trabalho motor. E, por último, qual é a potência, então, desprendida ali? A potência é o trabalho sobre tempo, e esse trabalho de 28 joules foi realizado num tempo de 5 segundos. Logo, a potência é de aproximadamente 5,6 joules por segundo, o que a gente passa a chamar de 5,6 watts, a unidade de potência. Então, um exercício simples para trabalho. Trabalho e potência vinha a ser uma introdução para o nosso próximo tópico bastante importante, que vai ser energia, mas que a gente não tem como passar adiante sem ficar bem claro essa parte da nossa matéria. Então, gurizada, uma vez que vocês entenderam, vocês vão lá para a nossa apostila resumo, que a gente distribuiu no início do ano, e vão fazer os exercícios da página 47 até a página 51. São exercícios que envolvem trabalho, que envolvem área gráfica, que envolvem potência e rendimento. Vocês vão treinar um pouquinho isso para que a gente possa, na nossa próxima aula, dar então entrada à energia. Tudo bem, gurizada? Vamos fazer agora um rápido resumão, uma recapitulação para a gente finalizar a aula de hoje. Aprendemos hoje, então, 3 novas grandezas físicas. Quais são elas? Trabalho. O que é o trabalho? Diferente da nossa labuta diária. É uma grandeza física escalar que relaciona força e deslocamento. Tem que ter essas duas grandezas para que seja realizado o trabalho. Esse trabalho, se positivo, ele é motor, se negativo é resistente, se não tiver força ou deslocamento, ele vem a ser nulo.
Esse trabalho tem como unidade o Joule, em homenagem ao físico inglês que trabalhou bastante com essa parte na contribuição para a física. Se a força variar, como que eu calculo o trabalho? Através da área de um gráfico que relaciona força e deslocamento. A rapidez com que um trabalho é realizado é a definição para potência, que relaciona o quociente então entre trabalho e tempo, sendo a unidade para potência watts. A gente pode também trabalhar com HP ou CV. E por fim, existe uma potência que é perdida nos sistemas e uma potência que a gente vem a utilizar que é a chamada útil. O que relaciona a potência útil com a potência total é chamada de rendimento, que sempre tem que ser inferior a 100%. Tá claro, pessoal? Peço que quem ainda não tenha se inscrito no canal faça para contribuir comigo, que vocês peguem e façam os exercícios que eu estou sugerindo agora, e que a gente consiga, então, na próxima aula entrar em energia. Tudo bem? Cuidem-se, então, façam as tarefas que estão sendo sugeridas e aquelas recomendações de sempre, não é? Lavar as mãos várias vezes ao dia, não sair de casa, se precisar usar máscara, para que a gente possa o mais breve possível nos encontrar pessoalmente. Um forte abraço a cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula.